Gente, a Bíblia é esse livro intrigante, fascinante, misterioso, né? Porque a gente lê um texto que foi escrito há 2000 anos atrás, com um contexto específico para um povo ou para um contexto histórico que foi escrito, e esse mesmo texto fala aos nossos corações hoje em dia. Isso é fascinante. Quantas vezes a gente lê um texto, né, Carlinhos, e esse texto traz uma resposta de Deus ao nosso coração, ou um conforto do nosso coração, e aí a gente revisita esse texto momentos depois, um tempo depois, e esse texto traz uma resposta totalmente diferente, e a gente diz: meu Deus, eu nunca tinha olhado para esse texto nessa perspectiva. Eu nunca tinha visto essa expressão saltar do texto, como saltou hoje ao ler. Obrigado pela tua resposta, obrigado a Deus, porque o Senhor está comigo aqui nesse texto, porque eu vejo a tua presença, Senhor, sendo revelada na leitura da tua palavra. Isso é fascinante, isso é admirável demais na palavra de Deus. E esse texto que nós vamos ler hoje é um desses textos que foi escrito com um propósito específico, dentro de um contexto, mas traz respostas hoje, aqui para essa comunidade, para a minha casa, para a sua casa também. E eu estou falando do texto de Apocalipse, capítulo 3, e eu quero ler com vocês apenas o versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, apenas o versículo 20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E eu quero destacar hoje à noite aqui essa expressão: eis que estou à porta e bato. E eu sei que essa expressão, eis que estou à porta e bato, está dentro de um contexto que é uma metáfora, é um convite que Jesus está fazendo à igreja de Laodiceia para entrar no coração daquelas pessoas. É um convite à intimidade, a um relacionamento profundo com Jesus Cristo, de mudar a realidade daquela comunidade. E nessa carta à igreja de Laodiceia, Jesus faz duras críticas, que era uma igreja morna e autossuficiente. Eis que estou à porta e bato. Eu sei que é um convite a entrar no coração das pessoas, mas eu quero hoje à noite, junto com você, lhe convidar a olhar para essa expressão numa nova possibilidade. Alguns dias atrás, eu estava aconselhando um casal, e esse aconselhamento durou mais ou menos uns 45 minutos, até que foi rápido, né? E no meio desse aconselhamento, um falava da sua inquietação, e o outro também, né, trazia seus argumentos, sua história, mas não é bem assim, do jeito que ela está dizendo, é desse jeito, e ela discordava, e parecia que não existia um ponto de encontro. Até que eu esperei eles colocarem todo aquele sentimento para fora, e eu olhei bem fundo nos olhos daquele casal e perguntei: onde é que está Deus nessa história aí? Onde é que está Jesus nesse conflito de vocês? E se o conflito é gerado lá dentro da casa de vocês, onde é que está Jesus na casa de vocês? E é com essa pergunta, meu povo, que eu quero começar a nossa reflexão de hoje à noite. Onde está Jesus? Está do lado de fora, esperando você abrir a porta, batendo na porta, esperando você abrir a porta? Essa expressão, eis que estou à porta e bato, apesar de ser um convite, né, a melhor análise do texto bíblico é dizer que é um convite para Jesus entrar nos corações daqueles que estão ouvindo ele bater na porta. Eu quero pensar hoje não como um convite, mas como uma denúncia. Como uma denúncia. Nós que somos seguidores de Cristo Jesus, de Jesus de Nazaré,
O povo que, nós cantamos isso agora, que entregamos tudo a Deus, que Ele é tudo, que todas as coisas é para Ele e por Ele. Nós que somos esse povo, que seguimos a Jesus de Nazaré, que entregamos a nossa vida e tudo aquilo que há dentro da nossa vida, inclusive a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Quando eu leio essa expressão, eis que estou à porta e bato, me soa que às vezes Jesus Cristo pode estar do lado de fora da nossa casa, batendo a porta, querendo entrar, mas nem todos nós, às vezes, estamos ouvindo Ele bater a porta. E você vai dizer, Cláudio, eu sei, mas eu já ouvi esse convite, e Jesus, Ele entrou na minha vida, entrou no meu coração, na minha fé. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que é possível que você tenha aberto a porta do seu coração para Jesus entrar, que você o adore como Senhor e Salvador da sua vida, que Ele tenha entrado na sua fé, e isso é indiscutível, mas que ao entrar em casa, talvez você esteja fechando a porta e deixando Jesus do lado de fora. E quando é que nós, povo desse Jesus de Nazaré, que o aceitamos dentro da nossa vida, quando é que nós fechamos a porta e deixamos Ele do lado de fora? Às vezes sem perceber que a gente está fazendo isso. Quando a nossa casa, meu povo, é autossuficiente. A casa da comunidade de Laodiceia, esse trecho que a gente leu de Apocalipse, é uma parte da carta que Jesus escreve à igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia era uma igreja de um centro bancário muito rica, sabe? De um centro bancário enorme. Ali passava comerciantes, ela mantinha essa riqueza lá. Era conhecida também pela medicina oftalmológica e também pela indústria têxtil. E esse povo, essa igreja, essa casa da comunidade de Laodiceia, batia no peito, sabe, com orgulho assim, dizendo, eu sou autossuficiente, eu tenho dinheiro, eu tenho indústria, tá? As pessoas que estão doentes da visão precisam passar por aqui, nós temos tudo o que precisamos, nós não precisamos de ninguém, nem de nenhuma coisa, somos autossuficientes, a gente se basta, a gente não precisa de nada. E nessa visão eles foram abandonando o Evangelho na relação entre eles. Nós não precisamos de nada. Versículo 17 de Apocalipse, capítulo 13, vai dizer, tu dizes, eu estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Mas espiritualmente estavam pobres, cegos e nus. Quem pensa que não precisa de nada, nem ninguém, também deixa de abrir a porta para o outro entrar. Porque essa autossuficiência faz isso. Eu não preciso de você, vou deixar você lá de fora. Você fica aí do lado de fora. Quem pensa que não precisa de nada, nem de ninguém, não sabe amar. Porque amar também é dizer para o outro, eu preciso de você. Mas quem tem um coração autossuficiente, que é bom bastante, não precisa do outro, ele não tem a humildade de declarar para o outro, eu preciso de você. Ele é autossuficiente, ele se basta. Quem pensa que não precisa de nada, nem de ninguém, carrega uma autoimagem de si mesmo, uma autoimagem de si mesmo redundante, uma autoimagem enganosa e perigosa. Jesus diz à igreja de Laodiceia, você pensa que é rica, que é centro bancário, você é pobre. Você pensa que domina a medicina oftalmológica, mas deixa eu dizer um negócio a você, você é cega. Você pensa que é a dona da indústria têxtil?
você anda nua. Uma casa onde as pessoas que habitam ali são autossuficientes, são pessoas pobres, cegas e nuas. Porque vivem no isolamento, são autossuficientes. Elas não se encontram nos cômodos de casa. Está cada um no seu cômodo, no seu quarto, sabe? Mesmo na sala. E tudo que precisa está ali, talvez, na palma da mão, no celular. E não precisa do outro, do contato, do abraço, do beijo, do olho no olho, da conversa. Essas coisas que fazem a vida valer a pena, que torna a família um lar. Uma casa onde tem pessoas que são autossuficientes, caminham para a solidão. Vai chegar um ponto na vida que vai dizer, eu estou cheio de gente dentro de casa, às vezes é um barulho danado, mas ninguém ouve a minha voz. Eu me sinto sozinho, arrodeado de gente, eu me sinto sozinho, arrodeado de gente. Uma casa onde tem pessoas autossuficientes, tem dificuldade de confiar no outro, de pedir ajuda. Porque o autossuficiente, ele coloca um patamar de moral, de conduta. Ele estabelece um padrão tão alto, sabe? O autossuficiente. Tem um orgulho assim, estabelece a relação num patamar tão alto, que quem está perto tem dificuldade de chegar junto para confiar, para pedir ajuda, para conversar, porque parece que está o tempo todo aquém. Está devedor o tempo todo. Nunca é bom o suficiente. Porque aquelas pessoas que habitam ali naquela casa, todas olham para si com um olhar orgulhoso, pensando que são alguma coisa. Mas são pobres, cegas e nuas. Uma casa onde pessoas são autossuficientes é uma casa que tem dificuldade de compartilhar a vida. É uma casa que perde a humanidade. É a humanidade. Victor Frankl vai dizer, quanto mais o homem ele se esquece de si mesmo, entregando-se a uma causa ou a uma pessoa, mais humano ele se torna. É engraçado que o autossuficiente é justamente o contrário disso. É a pessoa que não se entrega a uma causa e a uma pessoa, a uma família. Ele é bom demais para isso. E aí vai perdendo a humanidade dentro de si. E os membros dessa casa vão perdendo também essa humanidade. Esse calor humano, sabe? A gente precisa ouvir Jesus bater a porta e abrir a porta. Ter coragem para abrir a porta. Possa ser que o seu filho esteja lá de fora, batendo a porta para entrar. E Jesus esteja com ele, batendo a porta. Mas você não escuta Jesus bater, porque a única coisa que você escuta são os pecados, entre aspas, do seu filho. É porque ele não... A visão de mundo de vocês dois talvez não tenham casado. Talvez você esteja deixando o seu cônjuge do lado de fora. E seu cônjuge está do lado de fora, junto com Jesus, e Jesus está batendo a porta, dizendo, deixa eu entrar aqui, deixa eu puxar a cadeira, deixa eu sentar na mesa, deixa eu cear aqui com vocês, e me explica aí o que é que está acontecendo entre vocês, porque é na mesa que a gente vai tratar isso aqui, é na mesa que eu vou, sabe, que eu vou dar conselhos, que eu vou curar essa relação, é nesse contato. Mas eu estou batendo na porta há dias e ninguém está me ouvindo. E eu estou aqui do lado de fora. E a gente tenta controlar, sabe, as coisas dentro de casa com a força do nosso braço, sabe, ou com a força do nosso grito, calando o outro. E Jesus está dizendo, eu estou na porta, batendo. Eu quero entrar. Mas eu estou denunciando que eu estou dentro da sua fé, dentro da sua adoração, mas você ainda não me deixou entrar dentro da sua casa. Eu estou lá no seu trabalho.
Eu estou com você na comunidade de fé que você faz parte. Eu estou com você na rua, onde você vai, no seu lazer, mas você ainda não abriu a porta da sua casa para mim entrar. É um convite, mas é uma denúncia também para nós que somos povo de Deus, seguidores de Jesus de Nazaré, que entregamos a nossa vida para Ele. Pararmos um pouco e perceber, Jesus está batendo do lado de fora da minha casa, da casa que é dele, da casa que eu é que deveria bater na porta e dizer, Jesus, eu estou entrando agora. Como é que eu devo me comportar? Como é que eu vou tratar esse assunto? Qual é o tom de voz? O que é que eu digo para o meu filho? O que é que eu digo para a minha esposa? O que é que eu digo para o meu marido? Jesus, a casa é tua. Vem, Senhor, fazer morada nessa casa. Eu não quero que o Senhor seja um visitante que passa aqui no dia de domingo e eu vou preparar um almoço para o Senhor vai sentar na mesa e depois o Senhor vai embora. Não, o Senhor é o dono dessa casa. E aquilo que eu faço aqui, eu preciso pedir permissão ao Senhor, eu preciso chamá-lo para conversar e dizer, Senhor, isso aqui é do teu agrado. Essa forma como eu estou tratando os meus dentro de casa é do teu agrado. Essa decisão que eu preciso tomar, Senhor, passa pelo crivo da tua aprovação. Não deixa, Pai, que a minha vida toda seja entregue a Ti e eu consagre tudo, mas os meus relacionamentos dentro de casa passar desapercebido, achando que não tem nada a ver. Que a minha vida de adoração é louvor, é joelho no chão, mas na prática, no relacionamento familiar, é meio assim, Jesus, tu não sabe o que é isso não, deixa aqui que eu trato, porque eu sei o que é isso. Eu já convivo aqui com essa mulher há mais de 20 anos, já convivo com esse homem há mais de 20 anos, eu sei aqui como é a história desse menino, o senhor não sabe, deixa aqui que isso aqui eu resolvo. Fica um pouquinho ali lá de fora, que quando eu terminar de resolver, eu chamo o Senhor para entrar. Faz sentido isso? Nós que somos seguidores de Jesus Cristo, agir assim, dessa forma? Precisamos ouvir Jesus bater a porta e ter a coragem de abrir a porta. O convite hoje é esse, é abrir. Nesse mês familiar, nós vamos estar falando sobre uma ação para fazermos sempre durante a semana e a ação que hoje eu coloco diante da igreja é abrir a porta. Precisamos ouvir Jesus bater a porta e abrir a porta. Mas também tem uma outra característica da igreja de Laodiceia, que Jesus nessa carta, através de João, ele escreve para Laodiceia, e ele diz que essa igreja, ela é autossuficiente, mas ela também é morna. Deixamos Jesus do lado de fora quando a nossa casa ela é morna. E o que é ser uma casa morna? Né? Naquele tempo lá, a igreja de Laodiceia, tá? Essa comunidade, ela não tinha águas próprias. Ela recebia águas de duas cidades vizinhas. Em uma cidade ela recebia água quente, e da outra cidade recebia água fria. E essas águas eram águas terapêuticas, medicinais. Tanto a água quente como a água fria também. Mas Laodiceia, quando recebia essas águas mornas. E Jesus usa isso e diz, olha Laodiceia, você é uma casa que nem é quente, nem é fria. E porque você é morna, eu vou vomitar da minha boca. Porque você nem é quente, nem é fria. Melhor que fosse quente ou fria. O que é que isso quer dizer para nós hoje? Para a minha casa. Quando Jesus olha para mim e diz, Cláudio, deixa eu te falar uma coisa. A tua casa nem está quente, nem está fria, ela está morna. E porque ela está morna, eu estou com vontade de vomitar da minha boca. Jesus está dizendo que a nossa casa ela precisa ser terapêutica. A nossa casa ela precisa ser terapêutica. Precisa trazer cura emocional, precisa ser um ambiente, sabe, de acolhimento, de amor, do exercício do amor. Pastor Debrando tem uma pregação que eu acho fantástica, foi uma das pregações que marcou a minha vida. Ele traz um jarro mais ou menos desse tamanho aqui para a pregação. Eu não sei quem já assistiu essa pregação ou quem lembra dessa pregação aqui. E aqui tinha umas almofadas. E ele dizia que a nossa casa precisava ser um ambiente macio,
para quando o outro cair, não se quebrar todinho. E é certo que o outro ia cair, é certo que eu vou cair, é certo que cada um de nós vamos cair, porque somos seres humanos. E ele pega aquele jarro de barro, mais ou menos desse tamanho, e joga em cima dessas almofadas aqui, e nada acontece. Mas ele disse que tem casas que não é um lugar macio para cair. E pega esse jarro de barro e joga aqui. E o jarro se quebra todo. A nossa casa, ela precisa ser um lugar macio, para quando o outro cair, não se quebrar todinho. A nossa casa, ela precisa ser uma casa de águas quentes ou frias, não de águas mornas. Ela precisa ser terapêutica. Ela precisa curar emoções feridas. Ela precisa ser um ambiente de segurança, para que os nossos filhos possam crescer com saúde emocional. Ela precisa ser um lugar de liberdade, para que o outro possa dar opinião, sem ter medo de ser recriminado, diminuído, ridicularizado. A nossa casa, ela precisa ser terapêutica e dar espaço para o outro respirar. Quantas e quantas mulheres podem estar me ouvindo aqui nesse ambiente, ou aí pela internet, que se sentem sufocadas dentro de casa, que o ambiente é mais doentio do que de cura. Quantos filhos se sentem sufocados dentro de casa? Nossa casa precisa ser fontes de águas terapêuticas. Terapêuticas. Só tem um jeito para isso, meu povo. Só tem um jeito. E a resposta do Evangelho para casas que seus membros são autossuficientes. A resposta do Evangelho para casas que são mornas, nesse sentido de não ser curativo, de não ser terapêutico. A resposta do Evangelho é: abra a porta da sua casa para Jesus entrar. Abra a porta. Essa pregação hoje é sobre isso. É sobre abrir a porta da nossa casa para entrar. Porque é possível que você já tenha aberto a porta do seu coração, da sua fé, mas ainda não tenha aberto a porta da sua casa para Jesus entrar. E Jesus hoje está batendo a porta da sua casa. O desafio é quando você chegar em casa hoje, você entrar em casa e não deixar isso para amanhã, você entrar em casa, entre em casa lá, sabe, faz exercício, olha para a porta e se pergunta: Jesus, tu estás dentro da minha casa ou do lado de fora, esperando eu abrir a porta dos relacionamentos, da forma como eu trato a minha família, para o Senhor entrar? Jesus, onde estás? Jesus quer entrar na sua casa. Ele quer puxar a cadeira. Ele quer sentar na mesa. E Ele quer ceiar com você e com sua família. Isso é lugar de intimidade com Deus. É lugar de encontro. Interessante que na Bíblia há várias passagens que Jesus entra nas casas e senta na mesa para cear. Mateus capítulo 9, Jesus entra na casa de Mateus e senta à mesa com publicanos e pecadores, os excluídos, né, da religiosidade. Quem é excluído aí na sua casa? Jesus quer sentar na mesa com ele, com você. Em Lucas capítulo 7, Jesus entra na casa de Simão, o fariseu. Para quem não lembra, fariseu era aquele religioso, cheio de rituais, cheio de rituais. E Jesus entra na casa dele, e ele tem um ritual de purificação para receber Jesus, mas ele não oferece isso a Jesus. E aí, durante aquela refeição, uma mulher entra
E Simão olha para Jesus e diz, ele não é o Messias. Porque se ele fosse o Messias, ele saberia quem é essa mulher, e ela é uma pecadora. Ele não ia permitir que ela entrasse e muito menos tocasse nele, tornando ele impuro. E Jesus olha para Simão e diz, Simão, eu entrei na tua casa e tu não me ofereceu água para lavar os meus pés. Essa mulher me honra lavando os meus pés com as suas lágrimas, com o seu cabelo. É na mesa que Deus revela quem nós somos. A mesa como símbolo, sabe? Não é mesa de jantar da tua casa. Sai daqui pensando que o encontro tem que acontecer na mesa de jantar. A mesa é um símbolo. É o símbolo desse encontro, onde Jesus está presente. Essa mesa é a casa toda, são todos os cômodos. Jesus quer entrar, quer puxar a cadeira, quer sentar na mesa. Quer dizer, eu vou ceiar contigo e tu vai ceiar comigo, vai existir intimidade. Eu vou me revelar a você. Eu vou me revelar aos teus por meio da tua vida. Teus filhos vão me conhecer porque tu reflete esse relacionamento tão profundo comigo, que eles vão me conhecer através das tuas atitudes dentro da tua casa. A tua esposa vai me conhecer através desse relacionamento que tu tem comigo. Teu marido vai me conhecer através desse relacionamento. E conhecer que eu estou falando, meu povo, não é porque não conhece a Jesus Cristo e precisa conhecer. Não, eu vou me revelar no dia a dia, porque nós precisamos reconhecer Jesus todos os dias na nossa vida. Não é por isso que a gente ora, não é por isso que a gente abre a Bíblia, não é por isso que a gente busca a face de Deus todos os dias. Deus se revela também dentro das nossas casas. Dentro das nossas casas, no nosso lar. Familiar é verbo. Esse é o tema do nosso mês que nós vamos viver até o último dia desse mês de agosto. Qual é o verbo de hoje à noite? Qual é o verbo que você tem que sair daqui dizendo, a partir de hoje eu já vou praticar isso na minha vida? Sabe que verbo é ação, né? Então qual é a ação que eu vou praticar na minha vida? Eu vou abrir a porta. Eu vou abrir a porta. Eu vou abrir a porta para Jesus entrar. Deixa eu dizer algo a você. Talvez vá doer. Talvez você sinta um incômodo, porque Jesus vai tirar coisas do lugar. E talvez você não esteja abrindo a porta, porque você sabe que Jesus vai entrar e vai tirar as coisas de lugar. Mas a nossa vida só tem sentido com Jesus do nosso lado. E a nossa casa deve ser chamada casa de Deus Pai. Mas para ser chamada casa de Deus Pai, para o nosso lar ser chamado casa de Deus Pai, para a nossa família ser chamada de casa de Deus Pai, é preciso que Jesus esteja lá dentro, sentado à mesa, e você ceando com Ele e Ele ceando com você. Ah, Cláudio, lá em casa não dá para todo mundo ser assim. Comece com você. Não espere pelo outro. Seja você o milagre que você quer ver na sua casa. Comece com você. Seja você essa pessoa que não vai ser autossuficiente. Seja você essa pessoa que não vai ser morna dentro da sua casa. Que você vai ser canal de cura emocional. Que você vai abraçar, que você vai acolher, que você vai amar. Que você vai ouvir Jesus batendo a porta da sua casa e você vai abrir para Ele entrar. Por mais que outras pessoas da sua casa insistam em deixar Ele lá de fora, você vai dizer, eu sou seguidor de Jesus Cristo e o que Ele mandar eu fazer, eu vou fazer. Porque eu e a minha casa somos consagrados a esse Jesus de Nazaré.